Mas vamos começar com o termo quaresma. A própria palavra quaresma é derivada de 40. Por que 40? Quem está acostumado a ler a Bíblia vai perceber quantas vezes na Bíblia aparece o número 40. Primeira vez que aparece, o povo de Deus saiu do Egito e caminhou 40 anos no deserto e no final chegou a uma coisa muito bonita, a terra prometida, uma terra fértil. O outro lugar onde aparece é um dia em que o profeta Elias estava profetizando, ninguém acreditava, ele desanimou, ele xingou a autoridade, ameaçaram Elias, ameaçaram de matá-lo, ele fugiu, sentou debaixo de uma árvore e disse assim: eu quero morrer. Aí Deus disse: não faça isso, vai até o Monte Horeb, está no meio do deserto, e lá eu vou te explicar qual é a tua missão. Elias foi caminhando por 40 dias até chegar ao tal do Monte Horeb, aí encontrou a Deus, Deus lhe deu a explicação do porquê do sofrimento dele e também qual era a sua missão. Interessante que a caminhada foi outra vez de 40 dias. Então vocês vão percebendo como o número 40 ele aparece como um tempo de caminhada que nos conduz a uma coisa bonita. Outra vez que aparece, vi uma cidade importante chamada Nínive, era a capital da Síria, cidade rica, todo mundo fazia festa todos os dias. De repente Deus disse: 40 dias e Nínive vai ser destruída. Quem foi mandado para Nínive para fazer esse anúncio foi o profeta Jonas. Jonas chegou lá: olha, tem 40 dias de tempo, preparem-se porque Nínive vai ser destruída. Aí o rei de Nínive e todas as pessoas disseram: e se nós fizéssemos jejum, caridade e oração, será que Deus ia mudar o seu projeto e não destrói nossa cidade? Por 40 dias os caras jejuaram, rezaram, fizeram caridade, e no fim dos 40 dias Deus pensou assim: basta, não tem mais castigo para Nínive, já tiveram a penitência, né, que eles deviam fazer, então vão ser perdoados e poupados dessa desgraça. Outra vez que aparece o 40. Antes de começar a vida pública, Jesus foi para o deserto e jejuou 40 dias. No fim dos 40 dias, ele começou a sua vida pública com o anúncio da boa notícia. Outra vez que aparece o 40. Depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias aqui no meio de nós. Depois dos 40 dias subiu ao céu. E poderia citar outros episódios no qual aparece o número 40. Mas o importante é perceber que sempre esse número aparece como um período no qual eu devo caminhar, por isso me privar de alguma coisa, mas para chegar a uma meta bonita. Então, a quaresma é um período de 40 dias no qual nós somos convidados a fazer jejum, caridade e oração para podermos viver, celebrar bem a festa da Páscoa. Deu para entender o sentido do 40 e do quaresma? Então, a ideia de quaresma está ligada justamente ao jejum, à caridade e à oração. Depois tem também alguns símbolos que são típicos da quaresma, que é a cinza, que posta na quarta-feira de cinza, a cor roxa, que é usada na liturgia. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, o primeiro exercício da quaresma é o jejum. Já deu para perceber, os que estavam aqui na frente, entenderam o que é jejum. É privar-se de alguma coisa que é supérfluo. Então, normalmente você pensa em comida, você fala de chocolate, né? Mas não é só. Se eu estou viciado em novela, um bom jejum é dizer: um dia por semana não vejo novela. Eu estou viciado em shopping, vou e estou doido para comprar uma coisa que não preciso. Então, um bom jejum é privar-me de ir ao shopping e não fazer coisas inúteis. Quem adora uma fofoquinha, até falando mal dos outros, um ótimo jejum é dizer: durante a quaresma não vou falar mal de ninguém, vou me privar deste
vício, né? Falar mal dos outros. Então, o jejum significa isso, privar-se de alguma coisa que é supérfluo. Não de estudar, por exemplo. Mas de alguma coisa que me faz, que é um pouco gula, que é um pouco de tentação de lazer. Agora é importante a gente se perguntar por quê? Que sentido tem eu fazer jejum? Fazer jejum não é para ter um corpo bonito, não é para que os outros olhem para mim e digam, caramba, aquele sim que é legal fazendo jejum. O jejum, na Bíblia, tem 3 motivações importantes. Primeira motivação é mostrar, através do meu gesto, que Deus é o Senhor de tudo. Segundo sentido do jejum é harmonizar a minha vida. E o terceiro sentido é ajuda aos mais necessitados. Vamos brevemente falar sobre isso. Então, o primeiro sentido do jejum é reconhecer que tudo que tenho é um presente que recebi de Deus. Então, para mostrar que Deus é Ele que me dá o alimento, é Ele que me dá a roupa, é Ele que me dá o dom de falar, é Ele que, em definitiva, me deu os meios de comunicação social. Então, para demonstrar que, de fato, eu me privo de alguma coisa e digo, ofereço a Deus, porque você é o dono de tudo. Aí vocês percebem a ligação que há entre o jejum e a oração. Jejum sem oração seria um jejum que falha no primeiro objetivo do jejum. O primeiro objetivo é justamente mostrar que Deus é o dono de mim. Então a minha oração, ela me ajuda a dizer a Deus, obrigado pela minha vida, obrigado por tudo aquilo que você me deu, pela família que tenho, pelo meu grupo jovem. Então, no contexto da oração, eu jejuando digo, você, o Senhor é o dono da minha vida, é o melhor amigo que tenho. Segundo motivo é que justifica o meu jejum é harmonizar o meu ser. Hoje isso aqui é bem importante, porque a pessoa, e especialmente a juventude, tem um pouco na cabeça isso aqui. Qualquer desejo que eu tenho, eu posso realizar. Então, se hoje eu tenho vontade de comer um pote de sorvete desse tamanho, eu vou comer. Se hoje eu tenho vontade de ficar o dia inteiro na televisão, eu vou ficar. Apesar de saber, né, que devo estudar, que devo estar com meus pais. Mas aquilo de dizer, eu sinto vontade de uma coisa, então eu faço, é uma tentação muito grande do dia de hoje. A gente fala que estamos vivendo num momento de virada de época. Um dos principais índices é este. Eu distingo 3 épocas importantes, assim, nos últimos tempos da humanidade. O tempo dos nossos avós, o que era importante para eles, o que Deus quer. Até ficaram umas expressões, né? Você vai trabalhar amanhã se Deus quiser. Então, fazer a vontade de Deus era assim o critério de vida. No tempo dos nossos pais, no meu tempo, em vez era a racionalidade. Eu me proponho um objetivo e aquilo que eu acho que é útil para alcançar esse objetivo, eu faço. Meu pai, por exemplo, quando se propôs construir uma casa, ele disse para todos nós, os filhos, agora nós vamos construir a casa. Então, nada de gasto inútil. O objetivo central é construir uma casa. E nós, tranquilos, nada de gasto inútil, porque agora o objetivo é fazer uma casa. Agora, quando estive nas férias, eu vi minha irmã falando com o filho dela, que tem vossa idade, meu sobrinho. Sentou com todos eles. Olha, nós nesse momento temos um grande objetivo, que é preparar o casamento da nossa irmã, da filha, né, mais velha. Então vamos tentar de renunciar a uma porção de coisas e vamos preparar o casamento da nossa irmã. E quando chegar a vez de vocês, vão fazer a mesma coisa. Aí um dia estava eu, com minha irmã e meu sobrinho menor. Aí o menino disse, mãe, eu quero aquele pote de não sei que chocolate que ele queria.
Minha mãe disse, mas filho, a gente ficou o dia inteiro ontem refletindo que agora temos um objetivo e vamos renunciar ao supérfluo. É como se tivesse resvalado. Eu quero aquele pote de chocolate. Então, eu vejo assim que a gente foi mudando um pouco de o que nesse momento eu quero fazer. Uma vez, aquilo que Deus quer. Segundo momento, aquilo que minha racionalidade se propõe. Hoje um pouquinho é satisfazer aquilo que eu sinto no momento. Se na minha infância eu tivesse dito ao meu pai, hoje não sinto a vontade de ir para aula, então não vou. Aí eu ganhava uma tabefa. Hoje eu vejo assim, uma criança diz assim, que eu hoje não sinto vontade, parece que essa sensibilidade deve ser respeitada. E vou dizer a vocês, talvez na minha época, a gente pisou demais sobre a sensibilidade das pessoas. Mas hoje, a tentação contrária. Tudo aquilo que a minha sensibilidade pede, eu dou. O que acontece? Hoje, eu tenho vontade de uma coisa, faço. Amanhã, de outra, faço. Depois de amanhã, de outra, faço. Eu termino que não sou mais dono de mim mesmo. Quem manda em mim é meu instinto. E quando o meu instinto manda em mim, acontece uma coisa que nós chamamos de fragmentação. Ninguém mais se sente uma pessoa completa, que sabe o que quer, que caminha num sentido, mas se deixa levar por todo o instinto de momento. E o pior de tudo é que às vezes esse instinto é provocado pela publicidade, pelos meios de comunicação. Então um grande problema que a gente tem pela frente é perder a própria autonomia sobre si mesmo. Eu não sou mais dono de mim. Olha quanta gente já que passou lá para a minha sala dizendo que eu consumo drogas. Gostaria de me libertar, mas não consigo. Entre os mais adultos acontece com o alcoolismo, por exemplo. Então o grande problema é a gente não ser mais dono da própria vida. Isso é uma coisa séria. Porque a minha vida é uma coisa limpa. Merece, vale a pena viver. É um dom que a gente recebeu. Mas a gente começa a perceber que eu não sou mais dono da minha vida. Que eu faço aquilo que não quero. Então eu vou fragmentando minha vida. Acho que já perceberam qual é o segundo sentido do jejum. É eu ser capaz de dizer sim àquilo que eu acho bom e dizer não àquilo que eu acho que me atrapalha. Para me educar a isto, o exercício do jejum é importantíssimo. Eu vejo um belo chocolate na minha frente. Poderia comer, é meu. Mas eu digo, porque estou em quaresma, me propus o objetivo de fazer jejum, hoje eu me privo. Então eu educo o meu ser a que me obedeça. Então eu harmonizo a minha pessoa. Se em vez eu me ponho dentro do chocolate, penso, é quaresma. Fiz propósito de comer chocolate, mas está tão gostoso e eu como, vou me deseducando. Eu não sou mais capaz de me controlar. Então, o dia que eu me encontro na frente de uma coisa que eu não poderia fazer, alguém me ofende, eu sei que deveria me controlar, escutar, tratar educadamente, mas ele me ofende, dou-lhe um tabefe na cara. Vou estragar toda uma relação. Mas o primeiro objetivo do jejum é reconhecer que Deus é o dono de tudo. O segundo é dizer, eu sou responsável por a minha vida. Então, na minha vida, eu me sinto capaz de fazer aquilo que é bom para mim, me sinto capaz de dizer não, aquilo que não é bom para mim. Deu para entender? É muito importante a gente ter essa sensação, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas a dificuldade, o problema que eu tenho nunca é maior do que eu. Porque eu me eduquei, com a graça de Deus, a acolher o que é bom, é dizer que não a que não é bom. Terceiro motivo para fazer jejum é a caridade para com os pobres. Então, se eu não como o tal do chocolate de hoje, não é para comer amanhã. É para dizer
esse chocolate que eu tenho, eu vou fazer uma doação para uma pessoa que nunca poderia comer chocolate na vida. Lá na quadra central tem um cara que eu conheço, que fica limpando o carro, e que nunca teria chance, eu vou e dou a ele. Então, o gesto de poupar, né, de privar-me de alguma coisa, é sempre em sentido de fazer caridade. Quando a pessoa tem bastante bens, né, suficiente para a sua vida, se priva de comprar uma roupa que não é necessária, se priva de comer uma comida que não é também necessária para o meu dia, para que seja um verdadeiro jejum, aquilo que eu poupo não uso para me capitalizar, mas uso então para fazer a caridade. Então olhem só como essas três atividades próprias do jejum, elas são muito unidas entre eles. Ele se priva para fazer oração e para entrar mais em sintonia com a pessoa que não tem o suficiente, não tem aquilo que eu tenho, então eu a posso ajudar. Esse tema do jejum da quaresma fala sempre também de que eu estou numa caminhada. Lembra dos 40 dias? 40 dias é sempre um período de caminhada para chegar a uma coisa muito boa. Se eu não tenho ideais na vida, eu nunca farei jejum. Porque eu me privo de alguma coisa se sei que há algo muito melhor à minha frente que eu quero alcançar. O que é esta coisa melhor que eu tenho na minha frente, que eu quero alcançar? É chegar àquilo que Jesus chama de reino de Deus. Nós estamos aqui no grupo de igreja porque nós acreditamos que Deus, a cada um de nós, confia uma missão, que se nós realizamos esta missão, nós vamos caminhar para a salvação e depois da nossa morte estaremos no céu. Eu sonho muito, sabe, com isso aqui. E penso, daqui a 50 anos, eu não estarei aqui com certeza, mas daqui a 70, poucos de vocês estarão. E como vai ser bonito a gente se encontrar todos no lugar de felicidade e dizer, caramba, estivemos juntos lá no Oeste, fomos à missa juntos, fizemos uma festinha juntos, fizemos já nosso jejum juntos, e agora estamos aqui para sempre no reino de Deus. Mas como seria triste se a gente olhasse e fulano que estava lá conosco não está aqui. É que não se educou a fazer esta caminhada, né, nos 40 dias, fazendo jejum, oração e caridade, então não soube privar-se de alguma coisa e se perder no caminho. A coisa mais triste de se perder-se no caminho é perder a amizade. Eu acho lindo esta paróquia aqui, que a gente começa a trabalhar com os recém-nascidos e termina o nosso trabalho pastoral quando a pessoa vai para a casa do pai, a gente dá a unção dos enfermos, e eu digo, olha Deus, cuidei dele até hoje, porque eu era o pároco dele, mas agora é você que deve cuidar, entrego essa pessoa a você. E Deus me responde sempre, fica tranquilo, vou saber cuidar dele melhor do que você. Então, olhe como é bonita essa caminhada que a gente faz numa comunidade. A gente perdendo a comunidade, facilmente se extravia também nesta caminhada. É por isso que o sentido de caridade era tão importante, assim, estar neste grupo criando laços, ajudando-se uns aos outros, e assim temos a esperança, a certeza que nós vamos chegar a uma felicidade perfeita, lá no reino de Deus, e é Jesus que prometeu. Tem um detalhe, eu já tenho mais de 40 anos de paz. E vi muita gente morrer, inclusive meu pai e minha mãe. Eu hoje tenho uma certeza, por experiência, por ter visto, por ter tocado. A experiência de morrer é uma experiência positiva. Todo mundo pensa o contrário. Quantas vezes eu já vi a pessoa com doença grave, câncer machuca muito, dói muito, sofre muito.
Mas olha, em todos os casos que eu vi, minutos antes de morrer, a pessoa fica tranquila, serena. E muitas vezes até os médicos pensam assim, parece que curam, pouco depois morre. Eu tenho certeza hoje de que este momento Jesus cumpre a promessa que fez. Ele falou assim: quando chegar a hora, eu virei até você. Porque eu sei que todos têm um medozinho dessa experiência chamada morte. Nesse momento eu estou ali. E o que eu vou fazer? Vou acompanhar a pessoa nesta viagem para que possa ir àquele lugar que eu preparei para ele com muito carinho. Então, eu hoje tenho essa certeza. No momento da morte a gente faz essa experiência. Jesus está aqui comigo e Ele vai me conduzir para um lugar bonito. Essa é a experiência de nossa vida. Nossa vida é uma grande caminhada, mas o final da caminhada é positivo. Então o tempo de Quaresma quer expressar isto. Quaresma, durante 40 dias vamos pensar. Nossa vida é uma caminhada, mas o final da nossa vida vai ser uma coisa muito boa. Nesse sentido, me parece oportuno lembrar alguns dos sinais da Quaresma. E o mais conhecido talvez seja a cinza. Quarta-feira de cinza, quando começa a Quaresma, na celebração, o celebrante coloca um pouco de cinza na nossa cabeça. O que isto significa? Você pode viver se esforçando e trabalhando para construir coisas que um dia vão virar cinza. Seria terrível. Dedicar uma vida inteira, se esforçar, sofrer, apanhar, para construir coisas que um dia vão virar cinzas. A outra chance que você tem é se esforçar, trabalhar, para construir coisas que nunca vão terminar. E o que é que nunca vai terminar? Nossa fé em Deus, nossa amizade entre nós, isso nunca termina. Então o símbolo da Quaresma é: prive-se de tudo aquilo que um dia vai virar cinza, para ir construindo essa caridade e esse encontro com Deus que nunca vai acabar. Então, a imposição da cinza não é para assustar ninguém, é para dizer: tome cuidado, dê uma orientação muito certa para a tua vida e trabalhe, se esforce, dedique todo o teu empenho a construir uma coisa que nunca vai acabar. Esse é o dever da morte. Outro sinal da Quaresma é a cor roxa. Então, nas celebrações litúrgicas, nós usamos 4 cores. A cor vermelha, ela lembra 2 coisas: o fogo e o sangue. Então nós celebramos a liturgia com a cor vermelha cada vez que celebramos a festa de um santo que deu seu sangue por amor a Cristo. Os muito conhecidos, São Sebastião, por exemplo, foi flechado e derramou seu sangue por amor a Jesus Cristo. Mas há muitos outros, inclusive santos recentes, que se deixaram matar por amor a Jesus Cristo. Então no dia deles a cor é vermelha. Outro momento da cor vermelha, nas festas do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é comparado com línguas de fogo, então o fogo também é vermelho. Então são os 2 momentos litúrgicos nas quais usamos a cor vermelha. A outra cor é o branco. Então o branco, ele é usado nas festas de santos que não são mártires. Então, por exemplo, Nossa Senhora. Todas as festas de Maria, Mãe de Jesus, branco. Outros santos, o santo de São Francisco, não morreu mártir, morreu de morte natural, então a cor é branca. As festas de Jesus, de Maria e dos santos não mártires, a gente usa a cor branca. O verde é uma cor que a gente usa quando não é Quaresma, nem Advento,
não é festa de santos ou de mártires, e é chamado tempo durante o ano. E o sentido da cor verde é dizer esperança. O nosso ano é sinal de nossa vida que nos leva ao final feliz. Então é um tempo de esperança. E na quaresma e no advento nós usamos a cor roxa. Essas cores são mais vivas. O roxo é uma cor que nos fala mais de entre em você mesmo. Se concentre em você, se prepare através desses exercícios para a realização de uma coisa que não vai acabar. Então, até privando-se de alguma coisa, até fazendo um pouco de jejum. Quando é que a igreja começou a estabelecer esse tempo de quaresma? Podemos dizer que espontaneamente, em forma não legislada, desde os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos sempre tentaram, na organização da sua liturgia, seguir aquilo que era o exemplo que nos deu Jesus Cristo. E então, lembrando que Jesus Cristo, antes de partir para a vida pública, ficou 40 dias no deserto, já procura, durante o ano, um tempo de quaresma. Mas nos primeiros tempos do cristianismo, era difícil ser cristão. O cristão era perseguido. A lei do Império Romano proibia aos cristãos de praticarem sua religião. Então tinham que viver escondidos, fazer suas práticas de piedade para não serem vistos pelas autoridades, pela polícia. Então nunca foi organizada bem a quaresma. Mas no ano 300 depois de Cristo aproximadamente, o imperador romano Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. Então conseguiram organizar melhor seu calendário e estabeleceram os tempos litúrgicos que nós temos agora. O tempo do Advento para preparar o Natal, depois um períodozinho durante o ano, tempo de Quaresma para preparar a Páscoa, depois o tempo de Pentecostes, outro tempo durante o ano e já volta outra vez o Natal. E assim surgiu esse ciclo que nós chamamos de ciclo litúrgico. Foi pelo ano 300, muito tempo, é uma tradição bem antiga na igreja, que nós temos então a quaresma. Outra coisa que foi introduzida na quaresma, isso mais recentemente, e especialmente aqui no Brasil, foi a campanha da fraternidade. Durante o tempo da quaresma, nós devemos praticar a caridade. Mas cada ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil indica um dos pontos principais nos quais devemos concentrar nossa caridade. Então, para cada ano, ela estabelece um objetivo central para a nossa caridade. Todos lembram que o ano passado foi a ecologia, preservação do meio ambiente. Então, a ideia era, vamos ser sóbrios no nosso estilo de vida. Sóbrio na alimentação, sóbrio no vestir. Não tem por que jogar fora uma camisa que está ainda boa só porque passou de moda. Então, o ano passado foi a sobriedade. Este ano é saúde pública. Então, dá muito na vista. No Brasil, uma nação onde a carga tributária é muito pesada. E onde o retorno para a população é bem escasso. Quem depende de saúde pública sabe o quanto sofre nas filas dos hospitais, termina a fila, chega lá, a máquina está quebrada, não tem o tal remédio. Então, este ano, a quaresma deste ano tem como objetivo a gente pensar no tema saúde em duas dimensões. Por um lado, pensar a saúde é parte da minha vida. E minha vida é dom de Deus, e a vida dos meus irmãos também é dom de Deus. Então, vamos cuidar da vida. Mas também uma parte de denúncia. Vamos falar desse Estado brasileiro, que o dinheiro dos impostos, que é o dinheiro que sai do nosso bolso, é o dinheiro que deve reverter em bem da população, e não em corrupção e outras coisas ilícitas. E o bem da população, o bem supremo da população é sua saúde. Então, é um ano de anúncio do bonito que é a vida,
mas também de denúncia daquilo que nosso país não faz em favor da vida dos seus moradores. Deu para entender? Jejum, caridade, oração, está dentro desse contexto de uma caminhada, todos estão caminhando, o final vai ser feliz, mas na caminhada, para poder caminhar bem, precisamos nos privar de alguma coisa e, sobretudo, manter a unidade entre nós. Aí nossa caminhada vai ser boa. Legal? Muito obrigado.